pessoal, tudo bem? Eu sou a Nath, do Conectativos, aqui da Faculdade Senspeg. O Conectativos é um núcleo de oportunidades e carreiras, né? E a gente trouxe um tema hoje muito importante, que a gente vai falar sobre a Faculdade Senspeg rumo à responsabilidade social e à cidadania global. E para isso a gente trouxe o Sandro. O Sandro é mantenedor e diretor-presidente do Grupo Educacional Senspeg. Ele é professor e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem um doutorado internacional pela USEC, na Espanha, na área educacional, e também é doutor em educação aqui no Brasil pela Universidade Católica. Então, professor, é um grande prazer te receber aqui hoje. A gente está muito feliz que você topou participar desse momento conosco. E eu queria saber, como esse tema aqui é um tema muito importante, né? Faculdade Senspeg rumo à responsabilidade social, conhecendo um pouco da trajetória da instituição, ela me parece que já foi fundada com esse olhar mais social, né? Então eu gostaria que você pudesse falar um pouco pra gente sobre a sua trajetória de educador, que nós sabemos sempre foi tão preocupado com essas questões sociais, né? Muito bem, Nath, muito obrigado pelo convite. Certamente é emocionante poder falar desta instituição, né, da Faculdade Senspeg, né, em que fundei há mais de 17 anos já, e realmente ela se confunde com a minha história pessoal, sim, né, porque eu sou um educador. Eu sempre disse que eu acho que eu aprendi a ser educador quando eu tinha lá por 4 anos de idade, mais ou menos, quando a gente morava numa cidade no interior bem pequenininha, família bem simples sempre, e eu estava num quarto lá, nós só tínhamos um quarto para meu pai e para minha mãe, um quarto super pequenininho para os meus irmãos, porque a casa era muito pequena, muito modesta, e eu, por acaso, encontrei um giz e consegui fazer o número 4. E me deu vontade de sair correndo, e hoje eu consigo imaginar que a sensação que eu tinha naquele momento, como criança de 4 anos, é que eu queria ensinar as pessoas a fazer o número 4. E essa é a grande palavra, eu acho, né? Ensinar. Desde pequeno eu penso que eu tinha no meu DNA compartilhar, partilhar, trocar. E a minha vida foi caminhando sempre nesse sentido, assim. Eu lembro que quando eu estudava de primeira a quarta série, uma escola multisseriada, né? Eram 4 séries juntas. Lembro muito bem da minha 4ª série, em que eu estudava rapidinho todos os meus conteúdos até a hora do recreio, e depois a professora deixava eu ensinar a 1ª série. E era uma felicidade imensa, porque eu já tinha feito as minhas atividades de aluno de 4º ano, e eu ajudava a alfabetizar. Então eu penso que já sempre esteve comigo esse jeito de poder ajudar, colaborar, né? Olhar, né? Ter esse olhar diferente para a educação. E essa mesma professora, por coincidência da vida, ela se aposentou, e quando eu tinha 16 anos, ela me indicou para ser professor no lugar dela, porque nessa escola que ela se aposentaria, uma escola muito afastada do centro da cidade, muito no interior, não havia ninguém para substituí-la. E eu fui convidado, então naquela época foi possível, mesmo com 16 anos, a me tornar professor com 16 anos. O meu pai até ficou um pouco chocado, porque ele disse: nossa, você está trabalhando numa empresa, na área financeira. Mas eu te confesso que eu admiro profundamente quem é da área financeira, da área contábil, mas eu não era feliz naquilo, e eu troquei realmente o que eu estava fazendo para ganhar metade do que eu ganharia em termos de salário, e fui ser professor de 4 séries juntas também. Na verdade, quase 5, porque ainda tinha 3 crianças indígenas. Mas eu lembrava que eu acordava de maneira irradiante, muito feliz, porque parece que aquilo ali era o meu propósito, era aquilo ali que eu estava conectado. Parece que eu tinha nascido para aquilo. Parece que se eu tivesse que fazer alguma coisa no mundo, uma contribuição social para o mundo ser melhor, seria sendo professor. Imaginem só que eram 8 quilômetros de estrada de chão. Eu tinha uma Garelli, uma mobilete, não sei se vocês sabem o que é, né? Muito menos que uma moto, bem simplesinha. E assim, eu chegava de 2 maneiras. Ou eu chegava bem amarelado, com muita poeira, porque era só estrada de chão, ou eu chegava marrom, que era da lama nos dias de chuva. Essas eram as opções que eu tinha.
E para minha felicidade, eu acho também que eu tive uma prova social no meu aniversário, porque eu comecei em fevereiro a dar aula, meu aniversário aconteceu no dia 20 de junho. Como era muito no interior, os pais eram todos agricultores, trabalhavam da agricultura. Eu nunca esqueço daquela cena, que era mais ou menos 3 e pouco da tarde, 3:30. Chegaram aqueles pais, todos os pais chegaram na escola que eu estava dando aula lá no interior, trazendo cuca, comidas assadas, sucos, para comemorar o meu aniversário. Então os pais, eu lembro muito bem que muito desconfiados no início do ano, porque eu era muito jovem, com 16 anos, menos de 6 meses depois me proporcionaram uma festa e ainda me deram um presentaço, que foi o melhor de todos naquele ano, que foi uma capa de chuva. Porque eles me viam chegando, né, ou todo dia com muita poeira, ou todo dia cheio de lama. E ali, assim, eu lembro muito bem que aquela noite, quando eu fui para casa, eu pensei antes de dormir assim, é para isso que eu nasci. Eu acho que, assim, se eu estou praticamente aí menos 5 meses com essas crianças, em tão pouco tempo eu acho que já fui fazendo uma diferença na vida delas, ao ponto de estar conectados, os pais também contagiados, ao ponto de fazerem uma festa para mim, me darem uma capa de chuva para eu poder ir e vir de maneira mais tranquila. E eu só segui, né? E eu entendo que hoje o meu propósito é esse, né? Quando um dia eu parei para fazer uma reflexão sobre o meu propósito, eu tenho ele escrito, inclusive. O meu propósito é melhorar o mundo com aprendizagem. Quando a gente fala de cidadania, que é o tema de hoje, né? Independente do lugar que a gente esteja, o que a gente está fazendo, a gente precisa ter o nosso propósito na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E o motivo pelo qual eu acordo todos os dias é sim melhorar o mundo com aprendizagem, né? Então, como mantenedor da Faculdade SENSPEG, diretor-presidente, quem me conhece sabe que eu estou sempre metido nos projetos pedagógicos, nos projetos educacionais, porque mesmo empresário, antes de tudo, eu sou um educador. Eu passei por todos esses estágios, eu sei o que é uma sala de aula, né? Eu sei o que é transformar a vida de crianças. Eu sei o que é pegar crianças que não sabiam ler na primeira série, que é natural, o momento da alfabetização, e ao final do ano vendo cada criança começando a ler no seu tempo. Isso é mágico, é mágico. Isso é produzir transformações na vida das pessoas. E eu nunca parei de fazer isso na minha vida. E também digo que propósito, não há como não ter propósito na nossa vida, né? É o que nos move, né? É o que nos move, Nath, né? É aquilo que dá assim, sentido para olhar para frente, né? Eu sempre tenho um exemplo que eu comento, para não ficar dentro da minha área apenas, né? Eu estava há um tempo cortando meu cabelo numa barbearia, fazendo a minha barba. Tinha o meu barbeiro, tinha um outro barbeiro do lado, bem jovem, com 20 anos, 21 anos mais ou menos. E atrás de nós tinha um senhor, e ele comentava muito do trabalho dele, do emprego, mas sempre muito relacionado a dinheiro, e que havia ensinado o filho dele também como ganhar dinheiro, e a conversa ficava muito sobre o dinheiro. Até que esse senhor só cortou o cabelo e foi embora, eu continuei, porque eu teria que fazer ainda a minha barba. E o menino, esse barbeiro de 21 anos, ele olhou para nós e ele falou assim, né? Olha, eu escutei bastante a conversa ali, né? Mas sabe o que me deixa feliz de verdade, profundamente feliz? É quando eu vou na ponta, a ponta ali é um bairro, né? Daí tinha Barra da Lagoa, uma praia assim, e a ponta das pessoas se reúnem, né, para conversar. Quando eu vou na ponta, eu vejo o meu cliente assim, com aquela barba na régua, com aquele cabelinho cortado, as meninas olhando para os meus clientes. Isso me deixa muito feliz. Então, Nath, é aí que eu vejo o que é o propósito. Em nenhum momento nessa conversa, esse menino, esse barbeiro de 21 anos, ele falou o quanto ele cobrava para fazer o serviço dele, o quanto ele ganhava por isso. Mas o que o movia, como você falou a palavra mover de verdade, era a felicidade daqueles clientes dele na régua, todos bonitinhos. Deu resultado. Deu resultado, né? Então, assim, eu acho que é isso, independente
eu sempre digo assim, você trabalha numa empresa que produz xícaras, por exemplo, entre outros utensílios, né? Você tem que acordar de manhã com uma energia boa e dizer assim, eu vou produzir a melhor xícara que eu posso produzir hoje. Porque em algum momento essa xícara vai estar na mesa de alguém que acabou de acordar, que vai tomar o seu melhor café e que também vai sair fazendo o melhor para os outros, fazendo o melhor para o mundo, fazendo o melhor para a vida das pessoas. E assim com quem trabalha numa fábrica de travesseiro. Também teve o caso aqui em frente aqui à faculdade, no dia que eu vim trabalhar, encontrei uma senhora, aqui em Joinville, a cidade das flores, nós sabemos, né, Nath? Tem muitas flores, é muito lindo. Uma cidade muito linda. Muito bonita, e ela estava batendo uma foto das flores em frente ao outro hotel, não que eu fico. Como o sinal demora muito para abrir aqui, eu comecei a conversar com ela. Quase não gosto de conversar, né, Nath? Então, comecei a conversar com ela e perguntei, nossa, tirando umas fotos. Ela falou, eu trabalho como diarista ali no escritório tal, eu tô levando para minha patroa, porque quem sabe ela compra essas flores e deixa o nosso lugar ainda mais bonito. Nossa, que legal. Então, veja bem o que é trabalhar por um propósito, né? Ela poderia cumprir o ofício, sendo diarista, né? Fazer a higiene, deixar o local organizado, mas ela queria mais do que isso. Ela também queria deixar o lugar bonito, para os olhos dela, para os olhos da patroa dela, para os olhos dos clientes que estavam aí. Então, isso é trabalhar por um propósito. E eu penso que se todo mundo, quando eu falo, né, de maneira mais simples, a maneira mais complexa, quando eu falo de responsabilidade social, quando eu falo de cidadania global, esses exemplos que eu trouxe é para justificar isso. Porque num gesto mais íntimo, menor que ele seja, que eu consigo impactar a vida do outro, Sim. eu estou impactando o mundo, né? Quando eu impacto quem está do meu lado, eu também estou impactando o mundo. É os nossos pequenos passos para transformar o mundo de alguma forma, né? Exatamente, Nath. É de pequenos passos, é de poucas sementes, é regando essas sementes que a gente transforma o mundo. Então, realmente, eu falei um pouquinho dessa minha história pessoal, porque eu entendo que eu sempre trouxe, de algum jeito, esse olhar social, né? Para minha própria formação e depois, claro, para todas as outras funções que eu fui exercendo, né? Que legal. Então, você comentou sobre a questão do DNA, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o DNA com essa questão de ter sido fundado já com esse olhar social. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa questão? É verdade. A Faculdade SensPEG, o Grupo Educacional SensPEG, eu sempre penso que ela realmente já foi fundada com esse DNA social, esse olhar social, né? Eu me inspirei numa ideia que eu havia visto lá no começo, né? E depois eu pensei, vamos trabalhar a partir disso. Eu vou dar um exemplo, o que aconteceu comigo, né? Eu morava numa cidade chamada Guaramirim, e durante 5 anos eu pegava o ônibus, né? Tinham 2, 3 ônibus, porque eram das cidades do lado, nós tínhamos que viajar, não era duplicado a BR ainda. Levávamos, como estava em duplicação, demorava mais ainda. Levávamos 1h30, 2 horas para chegar na universidade, e depois levávamos quase 2 horas para voltar. Lembro dessa cena muito bem. Inclusive chegava meia-noite e pouco, minha mãe, uma senhora, ela estava na ponta da mesa com a comidinha pronta, dormindo em cima do prato, mas me esperando, né? Porque sabia que a educação era importante. Eu até me emociono quando eu falo disso. E essa foi a minha trajetória. E aí o SensPEG, quando ele nasceu com essa ideia de assim, nem todo mundo consegue ir para grandes centros estudar, por vários motivos. Questões financeiras, questões de transporte, questões de machismo que eu identifiquei muito. Por exemplo, mulheres casadas, às vezes os maridos dizem assim, não, você não vai para a cidade tal estudar, né? Então havia vários motivos para isso. Então o SensPEG ele começou com pós-graduação presencial. Então o que nós fazíamos? Havia uma cidade pequenininha lá de 15 mil habitantes, até menos que isso, depois eu vou dar um exemplo. Então, em vez de 30, 35 pessoas se deslocarem durante 2, 3 horas para uma grande cidade, o SensPEG fez o processo inverso. Nós formávamos a turma lá na cidade, fazíamos, né, dentro da legislação, a lei sempre permitiu isso, na pós-graduação, fazíamos um convênio com uma escola particular, com um hotel, realizávamos a aula lá, em vez de alocar quase essas 40 pessoas, a gente levava um professor até aquela cidade, né?
Veja que isso também é uma questão de economia sustentável, né? Com Em vez de, certeza. né? Uhum. E de responsabilidade social. Em vez de você fazer o deslocamento de tantas pessoas Sim. para um lugar com um professor, é Levar a muito mais educação até eles, né? levar a educação até essas pequenas cidades. Isso mesmo, Nath, agora você falou tudo. Então o Senspeg nasceu assim, somente atuando em cidades muito pequenininhas, cidades longínquas, né, dentro de um conceito de economia sustentável, porque nós deslocávamos apenas um professor quando era uma turma, né? Claro, depois outra e outra, mas chegou uma época que tínhamos 1000 alunos no início. Imagina deslocar 1000 pessoas. As pessoas não precisavam de deslocamento, elas ficavam nas suas cidades e nós deslocávamos os professores. Então ela já nasce assim com esse olhar, né? E fora os inúmeros projetos sociais que a gente desenvolveu assim ao longo da nossa história. Então, só para contar um pouquinho assim como é que foi assim o início de tudo isso, né? Claro, depois passou-se todo esse tempo, né? A gente teve a necessidade de atuar também nas cidades grandes, então hoje ainda continuamos em cidades pequenas, atuamos em cidades grandes também, né? Atuamos com as aulas ao vivo hoje para que a gente possa atender todos os cantos do país também. As nossas graduações também temos muitas cidades pequenas, né? Mas foi aí uma longa trajetória aí para chegar até aqui onde nós chegamos. Muito legal. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto da neuropsicopedagogia, que é um dos projetos mais importantes, acredito, aqui da instituição, né? E como a nossa temática central desse Conectativos é a responsabilidade social, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre qual a relação entre esses dois campos, né, do projeto da neuropsicopedagogia e nossa temática de hoje. Bom, Nath, aí você pegou num Chegamos. ponto fraco meu, né? Gente, a gente fez... Aquele que brilha os olhos. Verdade, a gente já fez assim, ó. A gente já fez muito projeto dentro da instituição, mas muito projeto. Mas eu vou te dizer que esse foi um dos maiores projetos que a gente fez. Lá no ano de 2007 começou essa discussão, né? Havia a psicopedagogia, um trabalho que nós respeitamos muito até hoje, há muitos profissionais, ele continua sendo desenvolvido. Mas nós entendemos no momento que nós precisávamos que o professor, né, quem trabalhava com aprendizagem, que o profissional da aprendizagem precisava ter o conhecimento das neurociências, né? Não é possível mais hoje ensinar sem que a gente conheça o sistema nervoso, o funcionamento do cérebro, né? O funcionamento do cérebro, não tem como. Então a neuropsicopedagogia, essa nova ciência, né, nós trabalhamos, somos muito felizes porque apenas foi tido um primeiro curso na PUC do Rio Grande do Sul de 30 horas como extensão, um ano antes. E a primeira pós-graduação no país em neuropsicopedagogia foi lançado pelo grupo Senspeg, né? Então, na verdade, a neuropsicopedagogia, ela vem trabalhar com a neurociência, né, com a pedagogia e com a psicologia cognitiva. Mas o foco, né, o foco central da neuropsicopedagogia, ele é a aprendizagem, né, ou a não aprendizagem. Então, por que me brilha o olho, né? E agora eu posso justificar um pouquinho. Nós continuamos lutando e conseguimos socialmente, né, instalar no Brasil, estavam lá no antigo Ministério do Trabalho, né? Depois não teve mais, agora se retomou. Fomos lá lutar para conseguir 2 novas profissões. E conseguimos. Conseguimos 2 novas profissões, 2 novos códigos de ocupações. Conseguimos para o Brasil, e aí eu sou muito feliz em falar isso, o neuropsicopedagogo clínico e o neuropsicopedagogo institucional. Ele é um projeto para nós que ele é muito significativo, principalmente para mim agora, né, Sandro, o neuropsicopedagogo institucional. Porque o clínico, nós temos um projeto incrível, né? Mas não são todos os pais que têm condições financeiras de pagar uma consulta com o neuropsicopedagogo clínico. Então nós temos esse projeto incrivelmente bem desenhado, nós que criamos no país, de acordo com o Código de Ética da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, mas para aqueles pais que podem pagar uma consulta com o neuropsicopedagogo clínico. Mas e a grande maioria do país, né, a grande maioria dos brasileiros que não tem condições?
E aí vem a realização de um sonho que eu tenho, que é uma meta de vida, que é o neuropsicopedagogo institucional. O meu sonho é que as escolas brasileiras tenham um neuropsicopedagogo institucional. E eu posso te dar um exemplo real do quanto isso faz a diferença de verdade. Nossa, com certeza. Eu vou te dar um exemplo dentro da nossa casa. Nós temos na coordenação o professor Fabrício, Dr. Fabrício Cardoso, o nosso LIEMP, que é o Laboratório de Inovações Neuropsicopedagógicas. Nós, de maneira social, atendemos até hoje, nas nossas pesquisas, 19.924 crianças já. É isso mesmo. Quase 20 mil crianças nós já atendemos pelo nosso laboratório de neuropsicopedagogia com o nosso neuropsicopedagogo. Desses quase 20 mil, 91% das crianças apresentaram melhoras na aprendizagem. Olha que coisa mais linda. Dessas quase 20 mil crianças, 12.352 crianças foram identificadas com problemas de aprendizagem. Veja como isso é importante, o trabalho do neuropsicopedagogo. Sim. Se não fosse o neuropsicopedagogo institucional, e aqui eu estou falando de escola pública, falando da escola pública, né? Aquela escola que a maioria dos pais não tem condições, né, de pagar uma consulta. Se não fosse o neuropsicopedagogo, muito provavelmente essas mais de 12 mil crianças poderiam ter sido encaminhadas a centros multidisciplinares de atendimento na área da saúde, estrangulando a área da saúde. Porque nós sabemos que a área da saúde não tem condições de atender uma demanda tão alta como psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, pediatras, né, essa equipe multidisciplinar. O neuropsicopedagogo já fez esse trabalho, né, e ele identifica a questão da aprendizagem ou não aprendizagem, que nós sabemos que necessariamente não precisa para esse centro multidisciplinar, porque muitas vezes a aprendizagem é uma questão social, é uma questão do meio em que a criança vive, é uma questão da metodologia de ensino da escola, uma questão de alimentação, enfim. Sim, vários fatores que influenciam na aprendizagem e que o neuropsicopedagogo ele faz isso. E desses 12 mil e pouco, somente 861 crianças foram devidamente encaminhadas. Agora veja bem, somente essas 861 que foram para o AEE, que é o atendimento educacional especializado, né, e para esses centros clínicos de atendimento. Se não fosse o neuropsicopedagogo, essas mais de 12 mil crianças do nosso projeto, né, ficariam ali sem um atendimento, porque o Estado não teria condições de atender tudo isso. Uma grande demanda, né? E dessa maneira, então, houve essa estratificação e realmente percebeu que, de verdade, apenas 800 teriam que ser encaminhados, e esses quase outros 12 mil, eles seriam tratados muito tranquilamente por um neuropsicopedagogo. E melhorando ainda a última informação, nós identificamos pelos nossos estudos que isso há uma redução de 80% nos custos da rede pública de saúde. Então, quando eu falo, né, que meus olhos brilham em relação ao neuropsicopedagogo institucional, é sobre isso que eu estou falando, né? Isso eu vejo que é a responsabilidade social, né? Isso eu vejo que é ter esse olhar para a cidadania. É colocar esse neuro na escola, esse neuropsicopedagogo institucional, para que ele possa identificar as dificuldades de aprendizagem e já tratá-las imediatamente ali, tranquilizando as famílias, tranquilizando as escolas, né? Sem fique às vezes esperando 2 anos, 3 anos com atendimento em uma rede pública de ensino, né? Claro, não parou por aí, né? Ainda sobre isso, quando nós fizemos a aquisição da faculdade em São Fidélis, eu sempre entendo que quando a gente chega numa cidade, a gente tem que realmente entregar alguma coisa para a cidade, né? Tem que abastecer o carro lá, comprar uma camisa lá, né? Tem que levar o recurso, tem que deixar marca. E eu acho que nós fizemos uma coisa muito bonita na cidade de São Fidélis quando nós chegamos. Nós fomos conversar com a Secretaria de Educação e nós percebemos, né, que nós poderíamos ofertar muito mais conhecimento para eles sobre inclusão, sobre aprendizagem. E o que a gente fez? A gente deu uma pós-graduação para
50 professores daquela cidade, de graça. Eu acredito que esse foi um dos maiores projetos sociais, claro, além dessas 20 mil crianças atendidas na pesquisa que nós temos, dentro do que nós trabalhamos, que somos uma instituição de ensino, ofertar a 50 professores da cidade um curso de neuropsicopedagogia institucional, pelo motivo que eu falei, né? Ofertamos para os professores da rede pública, que o nosso objetivo era assim, né? Movimentar as crianças da rede pública, em parceria com os nossos professores. Os nossos professores, eles também se doaram, eles não cobraram a aula deles, né? Mas nós organizamos todo o projeto, pagamos as passagens aéreas dos professores, pagamos o hotel, pagamos a alimentação, e certamente foi um dos maiores projetos da história que a gente teve, assim, né, com a neuropsicopedagogia. Com isso, evidentemente, também ainda na Neuro, né, nós recebemos uma premiação num congresso mundial em Cuba. Então a gente pôde contar, né, fomos convidados a contar sobre o nosso projeto, esse grande projeto social de neuropsicopedagogia desenvolvido aqui no Brasil. Então fomos condecorados lá em Cuba, e isso também nos deixa muito felizes pelo reconhecimento de tudo que a gente vem fazendo pela educação brasileira, em vários níveis, né? Mas de maneira muito especial na neuropsicopedagogia, porque por sermos uma instituição de ensino, a neuropsicopedagogia é a nova ciência da aprendizagem. Então está tudo muito bem conectado, isso realmente nos deixa muito felizes. E a questão da formação continuada desses professores também é muito importante para eles também, né? Mesmo que ali atuando às vezes em sala de aula ou como um neuropsicopedagogo institucional, né? Eles vão poder trabalhar com essas crianças, eles vão ter um novo olhar, querendo ou não. Eu acho que isso é muito importante, né? Nath, então, você falou tudo, você falou tudo, porque eu quando me formei, a minha formação de base é letras, né? Então eu me formei em professor de português. E eu não tive esse conhecimento de neurociência, não tive. Naquela época a gente não aprendia sobre isso. Sim. Então você falou exatamente o que consta até, inclusive na nossa LDB, Lei de Diretriz e Base de Educação, né? A formação continuada. Então a gente chegou naquela cidade, né? Eles já tinham a formação deles, praticamente todos eram em pedagogia. Nós entregamos uma complementação de uma formação, uma evolução da educação, da aprendizagem, né? Para que a gente pudesse, para que eles pudessem, como você mesma falou, ter um outro olhar sobre a aprendizagem dessas crianças. Que legal isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o município de Anita Garibaldi, o que o senhor tem para falar pra gente sobre essa cidade? Ah, eu sei que tem bastante coisa, hein? A Anita Garibaldi, gente, se vocês olharem hoje lá, a Anita Garibaldi não tem nem 9 mil habitantes. É uma cidade muito pequena, né? A gente, como eu falei no início da história do SensoPeg, ela participou desse início, né? Então as pessoas, no tempo lá remoto, elas teriam que se deslocar muitas horas para chegar até a cidade de Lages, né? Algumas horas para chegar à cidade de Lages. Então lá foi um exemplo, né, de que a gente levou a educação até aquela cidade. Formamos mais de 20 turmas, juntando todas aquelas cidades pequenininhas lá. Então entendemos que realmente assim deu um impacto social, né? Nós movimentávamos socialmente muito aquela cidade. E tem uma coisa muito especial de Anita Garibaldi, que faz exatamente 17 anos, já foi no nosso primeiro ano, tá? Faz 17 anos que nós, é como se fôssemos, como se adotássemos, né? No começo praticamente éramos só nós, agora tem mais pessoas, 100 crianças, 100 meninas que jogam futebol feminino, o futsal. É um projeto muito especial, né? Tem a professora Marilei, que é a professora treinadora que se doa, que é voluntária também. E a gente está nesse projeto social desde o começo praticamente dele. Eu lembro, Nath, assim, de ligações, ela me dizendo assim, professor Sandro, olha, a gente vai fazer uma viagem agora para levar essas meninas. Parte do dinheiro que o senhor destinou, a gente pode comprar até uma escova de dente nova. Veja só, né? Elas muito simplesinhas, não tinham uma escova de dente nova. Ao ponto, Nath, dela me perguntar assim, tem até meninas que estão com vergonha por causa da roupa íntima. Será que a gente pode comprar? Não vai estar desvirtuando a parte desse dinheiro? E eu falava, claro que não, né?
um dos momentos mais importantes delas é celebrar, é quando elas vão para os campeonatos, né? Que elas vão conquistar, vão aprender, vão interagir, vão conhecer novos lugares. Isso sim é olhar para a cidadania, né? Quando eu falo desse tema, eu me orgulho porque há muitos anos a gente vem ajudando, nunca deixou de ajudar, e eu já vejo que elas já são campeãs pela vida, assim, por todos os desafios que a vida já traz. Então, assim, ó, já foram muitas meninas que passaram, tá? Tem meninas hoje que já estão jogando no internacional, chamados aqueles times de base lá, né? No Grêmio e outros times que eu não me lembro agora. E no ano passado eu as encontrei aqui em Santa Catarina, também, em São José, próximo ali a Florianópolis, num campeonato. E elas fizeram um exercício de gratidão muito bonito, né? Nos agradecendo, me agradecendo por esse apoio que a gente sempre fazia. Fizemos uma roda, fizemos uma oração. Então acho que é um pouco sobre isso, né? A gente precisa entregar ao outro. E eu sempre ouvia um padre quando eu era pequeno. Ele era um padre muito engraçado, assim, um senhor, né? Eu acho que o bispo até ia puxar a orelhinha dele, porque ele fazia umas coisas muito engraçadas. Ele passava com um gol branco, assim, ele tinha como se fosse uma caixa de som bem grande em cima, assim. Ele passava cantando sempre a mesma música, que dizia mais ou menos assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Gente, isso pra mim virou um mantra na minha cabeça. Eu nunca esqueci, assim, ele cantando, assim, eu achava ele muito engraçado, ele jogava um pouco de bala pra gente. Mas a frase, né, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. E eu lembro muito bem do dia que eu estava dando para essas meninas, e eu sentia como se fosse a minha mão, assim, perfumada, né, porque eu acho que o tempo que a nossa instituição sempre as ajudou, assim como tantos outros projetos também, eu acho que ajudar o outro sempre nos deixa muito melhor como ser humano. Nossa, com certeza. Então, a gente sabe que mediante a sua liderança foram feitas muitas ações durante a pandemia, né? Então, eu queria ver com vocês, com esse olhar social e cuidando dos cidadãos e exercitando a força de um dos valores, que é um dos valores da Faculdade Senspeg, que é o altruísmo, né? Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso? Eu acho que todos nós passamos momentos muito complexos, né, e desafiadores durante a pandemia, né? E quando a gente escolhe estar num exercício de liderança, você não é o fato de escolher, você tem que toda hora tomar decisões. E essas decisões, elas impactam diretamente a vida das pessoas, né, quando você exerce uma liderança. E foram muitas decisões que precisaram ser tomadas naquele momento, né? Eu lembro muito bem que uma delas, eu fiz um pacto com todos os profissionais Senspeg, com todos os funcionários da instituição, de que durante toda a pandemia não haveria nenhum desligamento, não haveria nenhuma demissão. Nós sabemos que muitas empresas precisaram fazer demissões, né? Vamos pegar exemplos, a rede hoteleira, por exemplo, né? Ficou totalmente fechada, como é que ia bancar? Então eu ficava imaginando sempre assim: meu Deus, se eu fazer a demissão de uma funcionária, e se o marido também for demitido? E essas crianças, o que vai acontecer? Ou se for um marido aqui, se a mulher já foi demitida? Por mais que eu tinha muitas razões para fazer isso, porque muitos alunos nossos tiveram dificuldades financeiras, muitos pediram para trancar, porque não tinham como pagar, né? Perderam seus empregos. Mas uma das grandes ações que nós fizemos foi fazer esse grande pacto e de cuidar das pessoas, né? Acho que foi um momento que todas as pessoas estavam muito sensíveis, fragilizadas com a situação, né? Nem vou falar das questões de mortes, né? Porque sempre alguém encontrou um parente, um amigo ou conhecido, alguém da cidade. Então esse foi um grande movimento que a gente conseguiu fazer. Um outro movimento foi assim: nós somos ágeis, nós tínhamos quase 300 turmas presenciais, mas muitos alunos também nós entendíamos que se eles parassem de estudar, poderia prejudicar até o próprio emprego deles, porque muitos estavam perdendo o emprego. Então nós em 11 dias conseguimos mudar toda a nossa metodologia e continuar atendendo os nossos alunos todos, no país inteiro, nessas quase 300 turmas aí, com essas aulas ao vivo, porque sabíamos que estudar também era importante, uma vez que todos ou muitos estavam muito inseguros com o seu próprio emprego.
E ainda teve, eu acho que uma outra ação que, quando a gente fala de responsabilidade social, né, a gente tem essa coisa muito lúdica aqui na instituição. Eu acho que ela foi algo assim muito marcante. Quando a pandemia praticamente encerrou e nós identificamos a quantidade de alunos que precisaram desistir por conta das questões financeiras, a gente se reuniu e falou assim, ó, vamos fazer agora um projeto social baita. Vamos pegar essas pessoas e dizer assim, ó, nós estamos do lado de vocês e nós queremos te ajudar. Então o que a gente fez? A gente fez um metaprojeto. Nós pegamos todos esses alunos de todos os polos, conversamos com os diretores dos polos, fizemos um grande mutirão e o Papai Noel escreveu à mão. Nós produzimos uma carta. Todas as cartas, foram praticamente 1000 cartas, pouquinho mais, elas foram todas escritas à mão. O Papai Noel estava escrevendo a carta para o aluno que tinha desistido, porque não tinha dinheiro para pagar. Então o Papai Noel, ele propunha a esse aluno que ele voltasse para a faculdade e que a faculdade iria acolher, ia cuidar, ia conversar, ia parcelar, ia prolongar, mas ia receber esse aluno de novo, porque nós sabíamos que muito provavelmente ele estaria precisando desse estudo. Para impactar, então, nós fizemos um mega mutirão em todos os nossos polos espalhados pelo Brasil. Nós contratamos motoboys Papais Noéis. Ai, que legal. Mais do que isso, cada carta dessa a gente comprou um perfuminho. Até olha, veja todos os detalhes que a gente teve para poder fazer essa impressão, né? Impressionar mesmo, dizer se a gente está cuidando. Então teve essa carta escrita à mão, com esse cheirinho, e essa contratação de vários Papai Noéis. E nós enviamos Papai Noéis para casa desses alunos. E nós tivemos assim, Foi um momento especial, cara. Foi um momento muito especial. Foi assim, a gente teve cada depoimento, os alunos escrevendo, porque na verdade foi no Natal, né? A gente entregou, a gente deu como um presente de Natal para eles um acolhimento. Né? Uma nova oportunidade, né, para poder continuar. Uma nova oportunidade. A gente disse, volta, que a gente vai cuidar de você, nós vamos olhar o teu plano de pagamento, mas a gente sabe que é importante você estudar. E o Papai Noel foi lá e fez tudo isso com um lindo texto. Ai, que legal. É um projeto muito legal. Então, ainda na temática da pandemia, eu queria conversar com você sobre o cuidado com os profissionais da Faculdade Senspeg, né? Se é possível falar um pouquinho de cidadania e responsabilidade social, relacionando com a cultura organizacional aqui da faculdade. Claro, né? Ali eu acho que foi um grande exemplo, né? Nesse aspecto, aí passou-se, né? Aí a pandemia, a gente realmente, eu entendo que não tem que, quando a gente fala de um ambiente empresarial, não há como dissociar da temática que a gente está falando hoje, que é a responsabilidade social, que é a cidadania, porque nós passamos grande parte da nossa vida, né? As pessoas passam grande parte da sua vida trabalhando, né? Falando aqui, dentro da nossa instituição, as pessoas passam pelo menos 8 horas do seu dia trabalhando. Então não há como não ter esse cuidado com as pessoas, né? Então a cultura organizacional, eu sempre digo assim que ela não acontece da noite para o dia, né? A cultura nacional, ela é construída, ela vai se acomodando, ela é polida, ela é retroalimentada, né? O tempo inteiro. Nós temos aqui, né, os nossos valores, eles formam já, eu nem digo mais que é um acróstico, já é um acrônimo, já é uma palavra, né, chamada Saistia. É muito forte quem trabalha dentro aqui. Quando nós recebemos avaliadores do MEC, inclusive, eles ficam assim um pouco apaixonados, né? Porque Saistia, né, é o acrônimo dos nossos sete valores, né? Que é o senso de pertencimento, que é o afeto, que é a equidade, que é a sustentabilidade, que é a honestidade, que é a inovação e que é o altruísmo. Então, a Saistia forma esses 7 valores. Pra gente não esquecer, né? Porque assim, para nós, propósito, missão, visão, valores, não são expressões que estão pregadas em uma parede, num quadro. A gente trabalha intensamente, né? E ainda falando um pouquinho sobre o nosso propósito, né? O nosso propósito é viver uma experiência de aprendizagem com protagonismo. Esse é o propósito de toda a instituição.
Aí temos a nossa missão, temos a nossa visão. E para que a gente pudesse solidificar os nossos valores, esses 7 que eu falei agora, nós criamos assim, então, como se fosse o nosso mascote, né? Como se fosse o nosso lembrete. Nosso querido Saichinho. O nosso querido Saichinho, né? Que a Nath sabe, né? O Saichinho, ele é um ursinho de pelúcia, né? Ele tem esse nome, né? Para lembrar, né? Da Saichinha dos nossos valores. Também temos o Saichinho grande, que é o Saichão, né? Nós temos ele, assim, um grande urso de pelúcia, né? Que uma pessoa entra ali. Mas por quê, gente? Porque isso é para mostrar que a cultura, ela precisa estar viva, né? E ele também é vivo, né? Então, quando um funcionário, ele faz uma ação, né? Uma atitude que vai ao encontro de um dos nossos valores, seja equidade, seja altruísmo, seja afeto, então alguém pega aquele Saichinho, né? Entrega na mão da pessoa, olha, por essa ação que você fez, eu vi referente àquele aluno, aquela condição, hoje você merece o Saichinho. Então ali vai sempre rememorando, né, relembrando a nossa cultura organizacional, e essa pessoa fica feliz, bate foto, mostra esse reconhecimento. Na época da pandemia o Saichinho se tornou virtual, né, para a gente não perder essa sintonia, então ele era trocado por e-mails, era virtual. E a cultura organizacional eu vejo que passa por esse olhar sensível da liderança, né, que é cuidar, pensar na saúde mental, que é ouvir os profissionais, né? Que é sentir os profissionais, que é estar no chão dos profissionais, né? No entanto que nós temos um encontro por mês com os profissionais para contar coisas, falar coisas, trocar coisas, e o nome desse encontro é chamado Encontro com o Saichinho, né? Porque toda vez que fala Saichinho, então nós lembramos então de toda essa cultura nacional. E também as nossas áreas, elas são um pouco diferentes, né? Numa empresa tradicional, a gente fala assim, o financeiro, né? O RH, nós temos a área jurídica, né? Aqui os nossos nomes são todos diferentes. Todos começam com Saixia, para lembrar dos nossos valores. Então, por exemplo, a nossa área financeira é chamada Saixia do Equilíbrio, né? A nossa área de RH é chamada Saixia da Gente, né? A nossa área da inovação é Saixia da Imaginação, né? Saixia da Magia também. Eu achei esse nome muito legal. Esse é fantástico. O nosso marketing é a Saixia da Magia. Sim. Então, todas as nossas áreas começam com Saixia e lembram desse lúdico, assim, para que a gente realmente possa ir rememorando, né, essa questão da cultura e sempre aberto, né? Lembrando também, vivendo ela todos os dias, né? Nós organizamos a nossa empresa em 3 pilares, né? Que é corpo, mente e alma. Um terceiro pilar, a alma, nós temos 2 grandes objetivos, que a alma, na verdade, é o cuidado com as pessoas. Os 2 grandes objetivos estão voltados para o clima organizacional e para a formação e cuidado de todos os profissionais da instituição, que é, sim, responsabilidade social nossa, cuidar de cada pessoa para que ela fique bem, se sinta bem, possa fazer o melhor também dela. E é um olhar muito afetuoso também para essas pessoas, né? De uma forma que elas se sintam acolhidas trabalhando aqui também, né? Certamente, legal. Certamente. Então, falando sobre cidadania global, tem algumas práticas que vão nessa direção quando o assunto é os acadêmicos e as acadêmicas aqui da faculdade. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Temos mesmo, olha, temos mesmo. Gente, fazemos muitas atividades, mas na graduação, por exemplo, nossos milhares e milhares de alunos na graduação, né? 10% hoje o MEC exige a chamada curricularização da extensão, né? Em que você faça trabalhos na área de extensão, voltados um pouco mais para a comunidade, enfim. Quando nós olhamos para isso, a gente falou assim, não, a gente não vai baixar a cabeça e apenas cumprir o que é uma legislação, a gente vai fazer mais do que isso, muito mais do que isso. Então a gente criou um projeto chamado PIPA, né? Muito conhecido por todos os nossos acadêmicos, eles fazem mais do que um PIPA, né? Fazem alguns PIPAs durante a sua formação, conforme o tempo de estudo deles. O PIPA é o Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem. Mas esse PIPA ele não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Porque aqui na nossa faculdade, muito mais do que ensinar conceitos, né, a ciência, desenvolver competências, né, inclusive as nossas matrizes são feitas por competências, então muito mais do que conteúdo, muito mais do que técnicas, nós precisamos formar essas pessoas para o mundo. É isso que é o mais importante hoje, é formar para a sociedade. Então o PIPA, né, que é um grande projeto que eles têm que fazer durante o semestre, ele obrigatoriamente tem que partir das ODS. O que são as ODS, né? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né?
na chamada lá Agenda 2030, né? Que foi na Cúpula das Nações Unidas em 2015, foi formado por 193 países, né? E lá então foram construídos 17 audaciosos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Esses 17 objetivos desmembrados, então depois em 169 metas, né? Então todos os nossos alunos têm que olhar para esses 17 objetivos e construir, né? Alguns pegam uns objetivos, alguns pegam outros, mas os seus pipas têm que ser construídos a partir desses objetivos, né? Nada mais são do que, né? A reunião de todos os objetivos é para quê? É para melhorar de uma forma geral a vida na Terra, a vida das pessoas, é para melhorar de uma maneira geral a vida das pessoas, a vida, seja de pessoas, né? Então, os alunos vão trabalhar com o PIPA e mais do que isso, a aplicação tem que acontecer na comunidade, né? Ele tem que ser prático, né? Eu sempre digo que é do local para o global. Não adianta a gente querer melhorar o mundo se a gente não consegue melhorar a nossa família, se a gente não consegue melhorar o nosso bairro, a nossa comunidade. Então, durante o PIPA, com os objetivos da ODS, ele faz esses projetos para que a sociedade dele, a comunidade local dele, o bairro dele, seja impactado positivamente, né? E ele comece a melhorar. Porque se cada um melhorar um pouquinho aqui, um melhora um pouquinho ali, certamente esse mundo vai ficando um pouco melhor. Sim, então essa é uma das grandes práticas que a gente tem dentro da instituição. Assim. E isso é muito legal porque, assim, como a gente pode ver em toda a nossa conversa, né, a gente vê o quanto a Faculdade SensPEG está sempre empenhada em transformar a vida das pessoas, a vida da comunidade e poder proporcionar isso aos nossos acadêmicos para que eles também sigam esse caminho, né, de transformação, de plantar a semente. Então isso é muito importante para trazer para eles, né? Então, muito legal. Muito bem. Então, por fim, tá quase acabando, eu queria saber qual que é o seu recado para a humanidade, sendo o líder da instituição de ensino da nossa Faculdade SensPEG. É uma grande pergunta essa, Sim. Recado para a humanidade, né? Um Recado para a humanidade, para especial, né? Acho que é muito ao encontro do que eu tentei traduzir hoje um pouco aqui também, mesclado com os meus sentimentos, né? Eu acho que primeiro a gente pode partir do óbvio, que é fazer o bem, né? A gente sempre ouviu falar sobre isso, né? Eu acho que desde quando eu falei sobre alguns exemplos de propósito, práticas que a nossa faculdade faz, o que a gente já desenvolveu dentro dessa instituição, foi sempre olhando para o bem-estar do outro, para o cuidado com o outro, né? Quando eu trouxe aquela frase que realmente fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, se cada um de nós olhar para o seu lado e tocar o outro, né, de maneira altruísta, né, que é um dos nossos valores da instituição, né, verdadeiramente com vontade de ajudar, ainda estamos vivendo consequências dessa tragédia no estado do Rio Grande do Sul, né, ao mesmo tempo conseguimos ver, eu consigo ver esperança na humanidade. As pessoas realmente com olhar, com atitudes, com gestos, estendendo a mão para o outro ser humano. Sim. É sobre isso. Quando eu falo de responsabilidade social, é estar em qualquer momento pronto para estender a mão para o outro, para cuidar do outro. É isso, é olhar para a humanidade e dizer assim, ó, eu vim nesse mundo para torná-lo um lugar melhor para viver. É isso que faz sentido. Se não é para a gente estar aqui, para esse aqui de verdade ser um lugar melhor para viver com a minha presença, então a gente precisa repensar as nossas ações, nossos propósitos de vida, tudo que temos por aí. Esse é o meu recado. Então, eu achei muito legal porque você falou da parte de tocar as pessoas, né? E eu sou estudante de psicologia e a gente aprende sobre... tem um psiquiatra que se chama Jung e ele tem uma frase que é uma frase que me tocou desde o primeiro ano. Que basicamente ele fala que ao tocar uma alma humana, seja apenas somente outra alma humana. Então a gente tá sempre ali, deveria estar sempre ali pro outro, né? E ao tocar o outro, a gente é somente um outro que tá ali realmente para ajudar, como de alma mesmo, assim, sabe? Eu achei muito legal isso.
Verdade. Então, eu queria te agradecer, muito obrigada por ter topado participar desse encontro junto com a gente. Eu acho que foi um momento muito importante, assim, a gente trazer esses pontos para os nossos acadêmicos e para quem está assistindo a gente. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que foi um momento muito rico e que vai trazer muitas coisas boas para as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Obrigado também, mais uma vez, realmente foi rico demais. Posso dizer que saí muito feliz dessa conversa. Que bom, Obrigado tô feliz. mesmo. Obrigada. Até mais, boa noite, gente. Tchau, gente. Vejo vocês no próximo Conectativos.